Nossa pele é composta por água em sua maior parte. Depois nós temos proteínas, lipídios, carboidratos, oligoelementos como cobre, zinco, selênio. Mas será que existe diferença entre a pele masculina e a pele feminina? Eu sou Nathalie Souza do Prosa com Nath Souza e se você quiser saber a resposta, continua aqui comigo nesse vídeo. E aí, para a gente poder entender melhor como é que é essa diferença, né, entre a pele masculina e a pele feminina, é preciso destrinchar um pouquinho alguns assuntos. E por isso eu separei em alguns tópicos. O primeiro deles é a parte hormonal. E aí, de hormônio, a gente começa falando sobre a vitamina D3. A vitamina D3, ela regula o metabolismo do cálcio e isso vai ocorrer na camada basal e na camada espinhosa após a radiação ultravioleta. E aí, especificamente, a radiação UVB. Só que os estudos, eles não mostram diferenças entre pele masculina e pele feminina. A diferença que nós conseguimos observar são em peles caucasianas e em peles negras. As peles negras, elas absorvem 3% dessa radiação, enquanto os caucasianos, né, eles absorvem 30%. Ou seja, os caucasianos, eles precisam ficar menos expostos ao sol para poder ativar, né, esse hormônio e aí a gente desencadear no final a vitamina D que o nosso corpo tanto precisa. E as peles negras, elas precisam ficar um pouquinho mais recebendo essa radiação. E o segundo hormônio que a gente precisa falar são os andrógenos. E aí, na sua forma ativa, nós conhecemos muito bem e dá um trabalhão pra gente, que é o dihidrotestosterona. Esse hormônio, ele tem receptores nas glândulas sebáceas, nas glândulas sudoríparas apócrinas e no folículo piloso. Então, ele tem, nos homens, né? Os homens, eles têm um maior receptor e maior produção desse hormônio. Por isso que nós percebemos que os homens, em sua maior parte, eles suam muito mais e produzem muito mais sebo. E aí, saindo da parte dos hormônios, que é a principal e a que vai desencadear todos os outros, né, processos da epiderme, da derme, dos anexos cutâneos, da tela subcutânea, é tudo oriundo, né, dos hormônios. Vamos agora começar a entender como é que é a epiderme masculina. A epiderme masculina é uma epiderme mais espessa, o manto hidrolipídico também é maior e ela é mais queratinizada por conta da testosterona, né, que nos homens é muito maior do que em nós mulheres. E a derme masculina, ela também é mais espessa e a vasculatura é mais superficial e abundante do que em nós mulheres. Mas olha que interessante. A parte do envelhecimento agora. No envelhecimento masculino, ele começa a acontecer aos 20 anos de idade. Então, aos 20 anos de idade, a pele masculina ela começa a entrar em um processo de envelhecimento que é linear. Então, ela vai caindo aos poucos. Nas mulheres, ela começa a ocorrer aos 50 anos, só que não é linear. Então, é muito mais rápido do que o do homem. Porém, o envelhecimento do homem, ele é mais nítido. Por quê? Porque as fibras, elas são mais compactas. Então, a gente consegue visualizar isso de uma forma muito mais exagerada, muito mais gritante do que nas mulheres. Então, observem as características da tela subcutânea masculina. Vamos lá. Os lóbulos adiposos dos homens, eles são menores. Outra característica, os septos fibrosos, eles são de modo oblíquo à superfície da pele. E aí entra a parte da FEG, né, do fibroedema gelóide. Por que nós mulheres apresentamos mais celulite, mais fibroedema gelóide que os homens? E uma das explicações é justamente essa diferença anatômica. Então, quando a gente tem o aumento do tecido adiposo, como os septos fibrosos das mulheres, eles são perpendiculares, quando aumenta, eles se projetam para cima e aí nós vemos aquele aspecto casca de laranja que a gente tanto fala. Nos homens, esses septos eles são oblíquos e aí com isso, quando tem o aumento, ele não fica tão irregular visivelmente. Outra questão é a parte da massa magra,
homens eles têm muito mais tendência a ter massa magra do que nós mulheres. E a maior taxa de gordura nos homens, elas se apresentam de forma central. E aí pode ser de uma forma visceral, né, que nós acabamos de falar, mais concentrado na parte do abdômen. Outro ponto importante é com relação à coloração da pele. Por possuírem maior teor de melanina e terem a derme mais vascularizada do que nós mulheres, os homens eles conseguem manter por mais tempo o bronzeado. Então eles conseguem segurar por mais tempo a melanina após a radiação ultravioleta. Olha que interessante. E aí, para finalizar, vamos falar sobre a parte imunológica dos homens. E olha que interessante. Os homens, eles são mais suscetíveis à infecção bacteriana, viral e tem maior prevalência de câncer de pele. E aí tem uma teoria que fala que o gene que faz com que as células de Langerhans elas funcionem da forma adequada, eles se encontram no cromossomo X. Por isso que os homens eles têm essa tendência a ter essa parte imunológica aí prejudicada, porque são as células de Langerhans que são responsáveis, né, pela resposta imune. Então, como eles, segundo essa teoria, eles não têm esse gene que está no cromossomo X, as células de Langerhans elas não funcionam tão bem. E aí isso faz com que eles tenham muito mais propensão, né, à infecção bacteriana, viral, câncer de pele. Olha aí, que ponto interessante, né? Quando a gente fala de tratamento estético, uma observação é preciso quando se trata de pele masculina. A base, vocês vão perceber que a base ela será a mesma para qualquer disfunção. Então, seja acne, seja uma gordura localizada, seja um processo de estria, de hipercromia, a base ela será toda a mesma. Só que aí, como a gente viu que tem alterações hormonais que deixam a epiderme mais espessa, onde a derme é mais espessa, onde tem esses pontos de acúmulo de gordura maior na região central, eles têm maior produção de sebo, maior produção de suor. Então esses pontos aí são importantes para a gente poder observar e intensificar o nosso protocolo, o nosso programa de tratamento. Então vamos lá, um exemplo. Nós sabemos que a pele, agora a gente já sabe, né? Agora a gente já sabe que a pele masculina, ela normalmente ela é mais espessa do que a das mulheres. Então o que é que nós vamos fazer? Nós teremos que promover um afinamento para que os ativos eles consigam permear melhor, porque essa barreira ela é maior do que nas mulheres. Então o nosso objetivo sempre é o quê? Passar essa barreira. Então, como nos homens é maior, vamos ver aí os mecanismos que nós temos para poder fazer com que essa barreira ela afine e a gente consiga permear melhor os ativos. Aí a gente pode usar esfoliante, nós podemos utilizar o calor para fazer uma vasodilatação. Enfim, aí é uma série de artifícios que nós temos e sabemos usar muito bem, não é verdade? E aí é isso! Espero que vocês tenham gostado. Agora nós já sabemos quais são as diferenças da pele masculina, da pele feminina. Vamos ver aí o que é que a gente vai usar para poder melhorar, potencializar os nossos tratamentos. E eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. E até o próximo!